Henker que vive duas vezes, capítulo 268. O acumulador, 8. Equipe, HH, quintas, e Arrico, 12 décimos. Shannon queria xingar. Mas sabia que Yon-woo não ouviria o que ele dissesse de qualquer maneira. Ele suspirou e fez outra pergunta. Havia algo que ele ainda não entendeu. Mas como você fará um barco? Não vejo o que você fará com os materiais que está coletando. Concordo. Nunca ouvi falar de uma árvore espectral sendo usada para um barco Renkia. Também não estava na lista de Caronte. Os dois ficaram curiosos porque já haviam passado pelo 27º andar há muito tempo. Eles se lembraram de ter limpado o chão até o dia 30 com muita dificuldade, então ainda estava fresco em sua memória. Mas Yon-woo apenas sorriu levemente. Por que tenho que procurar um barqueiro para fazer um barco? Claro que tenho que procurar um construtor naval. Shannon e Hyeong ficaram confusos. Era como se Yon-woo estivesse dizendo que havia alguém que poderia fazer um barco além de Caronte. E nesta ilha, ainda por cima. No entanto, Yon-woo não se explicou e continuou a cortar as árvores espectrais para colocá-las dentro do Intrênio. Quão fundo eles haviam entrado na floresta. Yon-woo fez uma pausa pela primeira vez. Seu olhar dentro da máscara moveu-se para algum lugar. Ele está aqui. Shannon e Hyeong viraram seus vestígios na direção que ele estava olhando e então inclinaram a cabeça. Não havia nada na floresta. Havia apenas grama e sombras compridas. No entanto, eles podiam sentir algo se aproximando cuidadosamente deles. Por fora, ele parecia uma pessoa comum. A única diferença era que havia tatuagens estranhas em seu rosto e pescoço. E ele tinha um cucrei nas pernas. Era como ver uma pessoa incivilizada que vivia na selva. Havia cerca de 10 deles. Cada um deles se aproximava deles como um caçador atrás de sua presa. Eles se moveram acima das árvores e correram ao longo da grama, até o chão. Monstros humanos canibais? Shannon murmurou estupefato para si mesmo quando percebeu o que eram. Todos os jogadores que estiveram no dia 27 saberiam que tipo de monstros eles eram. Não, eles não eram apenas monstros. Era verdade que eles incomodaram os jogadores nos testes no 27º andar. No entanto, eles tinham uma aldeia para si e intelecto suficiente para formar uma civilização. Eles eram chamados de nativos. Mas a maioria dos jogadores tratava os monstros humanos canibais como monstros. Foi porque eles eram canibais, independentemente do seu intelecto. Eles caçavam jogadores e gostavam de cozinhá-los. É claro que os jogadores sentiriam inimizade por eles. Eles eram famosos por permanecerem nas profundezas da selva e caçarem jogadores longe dos outros. Parecia que eles haviam escolhido Yon-woo como próximo alvo. Eu sinto isso há muito tempo. Mas por que há tantas pessoas que querem cometer suicídio perto de você? Existem outras maneiras de fazer isso? Então por que eles estão fazendo isso? Shannon estalou a língua porque já podia ver o futuro dos monstros humanos canibais. Ele já estava pensando que os presságios monstruosos ficariam felizes. Mas eles são os construtores navais? A confusão de Shannon foi adiada. Os monstros humanos canibais ao redor de Yon-woo começaram a se mover. Patty. Se outros vissem, pensariam que vieram das sombras. Eles eram tão rápidos. Alguns monstros humanos canibais atrás deles nas árvores tinham brotos de bambu dentro de suas bocas e sopravam neles. Dezenas de agulhas envenenadas caíram em direção a Yon-woo como chuva. Eles eram pequenos e difíceis de ver porque estava escuro. Em cada agulha havia uma gota de veneno suficiente para fazer cair um elefante. Era seu método básico de caça envenenar suas presas para que não pudessem se mover e depois caçá-las. Os monstros humanos canibais eram todos habilidosos o suficiente para caçar jogadores comuns sem o veneno. Yon-woo estendeu a mão na direção de onde as agulhas vinham. Quando ele fez isso, a mana ao seu redor se transformou em um redemoinho e todas as agulhas caíram em sua mão. Quando ele acenou com o braço, todas as agulhas voaram de volta na direção de onde vieram. Pupupuk. Kuek. Kiik. Monstro canibal humano 72 morreu. Monstro canibal humano 142 morreu. Os monstros humanos canibais caíram para frente após serem mortos pelas agulhas de seus aliados. O som de melancias quebrando soou. Foram os sons de cabeças sendo esmagadas. Monstro canibal humano 168 morreu. Os monstros humanos canibais perceberam que Yon-woo não era apenas alguém que escapava pelas costas, mas um jogador habilidoso. Mas já era tarde demais. Aqueles que felizmente sobreviveram foram envolvidos por uma longa sombra. Todos foram dominados por Yon-woo sem sequer serem capazes de revidar. Kirk, Kikerk, Kirk. Como se não fossem perder? Todos ainda tinham um olhar assassino nos olhos. Eles gritavam coisas com os olhos vermelhos. Yon-woo abriu a boca depois de olhar para eles por um tempo. Se você responder minhas perguntas, vou deixar você viver. Era o mesmo som dos monstros humanos canibais. De catarro rolando dentro de sua garganta. Mas o sotaque era diferente. Os olhos dos monstros humanos canibais se arregalaram. Como você sabe falar a nossa língua, jogador? O sistema da torre forneceu automaticamente uma função de tradutor aos jogadores. Foi uma forma de ajudar os jogadores, já que todos vieram de dimensões e mundos diferentes. No entanto, este benefício não foi fornecido para monstros ou nativos. Ninguém sabia o motivo. Então,
Quando os monstros queriam expressar algo, eles mal imitavam a linguagem dos jogadores. Mas Yeon-woo estava copiando a linguagem deles. Sua pronúncia não era perfeita, mas era o suficiente para se comunicar com eles. Isso não diz respeito a você agora. Basta responder à pergunta. Não, eu não tenho nada a dizer para um. Puck. Yeon-woo cortou o pescoço do resistente monstro humano canibal sem qualquer hesitação. Monstro canibal humano 91 morreu. Uau, as coisas não irão bem se ele continuar matando-as. Yeon-woo ignorou os murmúrios de Shannon e se aproximou do monstro humano canibal atrás do morto. Ele estava olhando para o cadáver de seu companheiro com olhos vermelhos. Onde fica a localização da aldeia? Hanf, mate-me se quiser, será um desastre para. Monstro humano canibal 238 morreu. A localização? Eu não, Cook. Monstro humano canibal 111 morreu. Yeon-woo cortava seus pescoços toda vez que eles não respondiam ou resistiam. Os cadáveres se amontoaram um por um e começaram a manchar o chão de vermelho. Os cadáveres dos monstros humanos canibais derreteram no chão e uma névoa negra flutuou, espalhando-se no ar. Com o passar do tempo, Shannon começou a se preocupar. Isso não é perigoso se continuar assim? Não importava se os monstros humanos canibais morressem. Eles eram monstros de qualquer maneira. O problema foi o que veio depois disso. Em algum lugar da ilha, 25 monstros humanos canibais morreram. O chefe fica furioso ao descobrir isso. Os sacerdotes de posição inferior começaram a murmurar orações sob suas ordens. A dificuldade do julgamento está aumentando. Os humanos demoníacos canibais estão chegando. Todos os jogadores da ilha receberam a mesma mensagem. Que merda. Que filho da puta está fazendo isso? Aak. Gritos vieram de toda a ilha. Foi por causa da palavra, humanos demoníacos canibais. O julgamento do 27º andar era, escapar da ilha com segurança de qualquer perigo. Não foi para lutar contra eles. Isso significava que eles deveriam, evitar o perigo e reunir os materiais necessários. A razão pela qual os monstros humanos canibais não foram classificados como espécies superiores ou humanos foi por causa de sua habilidade única. Eles compartilharam força com os membros de sua tribo com quem compartilhavam sangue. Não, para ser preciso, não era a força deles, mas a força de sua linhagem sanguínea. Isso significava que quanto mais monstros humanos canibais ele matasse, embora o número se tornasse menor, mais poderosos eles se tornariam. Humanos demoníacos canibais estavam um passo acima dos humanos monstruosos canibais. O poder dos monstros humanos canibais mortos foi para a criação de humanos demoníacos canibais. A maioria dos jogadores teve dificuldades apenas com os Cannibal Monster Humans, então é claro que eles ficariam frustrados com a chegada dos Cannibal Demonic Humans. Ele provavelmente está fazendo isso de propósito. Yeon-woo calculou cada movimento seu. Han Yeong achou que desta vez também havia um motivo. No entanto, o problema era que a força de um único humano demoníaco canibal era igual a 25 dos monstros humanos canibais. As coisas podem se tornar uma bagunça em um instante. No entanto, Yeon-woo cortou a cabeça do último monstro humano canibal como se ele não se importasse. A dificuldade do julgamento está aumentando. Os monstros humanos canibais estão chegando com mais frequência. Os humanos demoníacos canibais estão chegando. Uma mensagem de que uma grande quantidade de monstros humanos canibais estava chegando apareceu. Além disso, havia humanos demoníacos canibais. Os humanos demoníacos canibais estariam no nível dos comandantes do 26º andar. O fato de os humanos demoníacos canibais terem chegado significava que a ilha entraria em pânico em um instante. Além desta floresta, há uma ilha solitária. Acho que essa é a base deles. Yeon-woo sacudiu as gotas de sangue de sua espada e colocou-a de volta em sua cintura novamente. Você está dizendo que o construtor naval que você procura está aí? Para ser exato, ele chegará em breve. Shannon e Han Yeong perceberam o que Yeon-woo estava planejando. É o chefe. O rei monstro canibal tem uma peça escondida como essa? Yeon-woo assentiu. Os monstros canibais humanos continuaram a se tornar mais fortes através de seu sangue. A dificuldade da ilha pode continuar a aumentar. Meus camaradas e eu nos perguntamos: o que aconteceria se todos os monstros humanos canibais da ilha morressem? E descobrimos uma curiosidade sobre o rei monstro canibal que foi criado. Embora quase tenhamos morrido por causa disso. A peça escondida que o rei monstro canibal tinha estava relacionada a ele. O barco que Caronte fez poderia cruzar o Rio das Almas. Mas o barco do rei monstro canibal tinha muitas outras funções. Foi especialmente útil para encontrar caminhos ocultos. Seu irmão usou isso para conhecer outra pessoa. A segunda professora de Jeong-woo, Lana. Yeon-woo lambeu os lábios pensando no novo professor de seu irmão que veio depois de Galliard. Seria bom se eu pudesse conhecê-la. Pode ser difícil porque ela era um espírito livre, mas se ele pudesse conhecê-la, ele queria convidá-la para o clã como Galliard. Mesmo que isso não desse certo, ele poderia conhecer alguém que seu irmão conhecia. Ele precisava criar um rei monstro canibal. E por outro lado, um pensamento lhe ocorreu. Jeong-woo disse que quase morreu do rei monstro canibal com seu despertar do terceiro passo. Espero que ele seja melhor do que a queda de Apophis. Pensando na decepcionante peça oculta do 26º andar,
Ele esperava desesperadamente gostar do chefe oculto deste andar. Xexexe. Apenas. Sua sombra se espalhou e os presságios dos monstros se espalharam por toda a ilha. Já que ele havia confirmado de onde viria o rei monstro canibal, ele iria se livrar dos monstros humanos canibais o mais rápido possível. A dificuldade do julgamento está aumentando. Os monstros demônios canibais estão chegando. Muitas pessoas morrerão. TSC. Shannon fez uma careta, pensando nos jogadores do 92º Esquadrão que enfrentariam um desastre. Ele sentiu que sabia porque os deuses e demônios relacionados à morte gostavam de seu mestre.